musical. Fiquei muito feliz que ele aceitou o meu convite. A gente vem tentando conciliar nossas agendas já tem um tempão e finalmente conseguimos. Eu tive o prazer de conhecer o Flávio pelo LinkedIn mesmo. Sim. E a gente começou a se falar. Um dia a gente decidiu bater um papo e a gente bateu esse papo, foi super legal. Depois eu o convidei para o Neurolíder, ele topou e foi incrível contar com ele no curso, né? O Neurolíder. Foi ótimo, obrigado. E aí a gente foi se aproximando cada vez mais, né, Flávio? Eu admiro muito o trabalho dele. E acho que hoje a gente vai ter uma hora aqui muito legal, muito bacana, para discutir desse tema que é tão importante e que tem trazido tanta preocupação, né, nas empresas, nas famílias, porque realmente o que a gente tem visto aí é que as pessoas se queixam de uma solidão cada vez maior e, por outro lado, uma grande dificuldade também, né, de interagir. Então, é como se eu me sinto mal porque eu me sinto solitário, mas, ao mesmo tempo, parece que a gente está perdendo essas habilidades, né, Flávio? E antes eu vou passar a palavra para o Flávio se apresentar, apesar que todo mundo aqui no LinkedIn já conhece ele, né? Mas quero só fazer uma introdução aqui com um trecho de um poema do Mia Couto, que eu gosto muito. Eis o que aprendi nesses vales onde se afundam os poentes. Afinal, tudo são luzes e a gente se acende nos outros. A vida é um fogo. Nós somos suas breves incandescências. Bem, eu acho que esse poema aqui é muito conecta muito com o nosso tema aqui, porque no fim do dia a gente sabe, todo mundo que tem um pouquinho de maturidade, de humildade, percebe que a gente se acende nos outros mesmos e por isso a gente precisa estar disponível, né? Para se conectar, para interagir, para estar com o outro genuinamente. Flávio, vamos lá. Se apresenta aí e me conta um pouco sobre o que você está sentindo, né, sobre esse tema. Sim. Obrigado pelo convite, Vicenara. Muito contente. É um tema que eu gosto demais, porque é sobre relacionamento, né? E acho que o meu foco principal, como é desenvolvimento de líderes e de profissionais, cada vez mais fica evidente que o relacionamento é a coisa mais importante. Então, vamos falar bastante disso. Bom, deixa eu falar um pouquinho só de mim. Eu sou Flávio Zorzetto, eu atualmente tenho uma consultoria que chama Be Better, e eu trabalho com pessoas e com empresas, com pessoas nas empresas também, porque empresas não existem, né? Na realidade, existem as pessoas nas empresas. Mas com pessoas individualmente, e eu faço mentorias e desenvolvimento das pessoas individual, como eu faço esse trabalho nas empresas através de treinamentos, palestras, mentorias em grupo. Então, meu trabalho é esse. Eu saí do mundo corporativo em 2021, final, e em 2022 comecei essa minha empresa. Eu sou engenheiro químico, mas eu fiz uma transição de carreira no meio da minha vida profissional e fiquei por muitos anos em recursos humanos. Foi uma mudança bastante drástica dentro do que eu fazia, mas eu me encontrei muito nessa área e estou aqui. É isso. É um prazer estar aqui com a Sinara falando desse tema. E esse tema, já falei um pouquinho, mas eu acho que nós vivemos uma... Eu não sei se é discrepância é o nome, porque é o que a Sinara falou. Ao mesmo tempo que cada vez mais a gente tem provas, estudos que demonstram que é a conexão que faz a gente crescer, a gente cada vez mais está indo no caminho do isolamento, né? Do individualismo. E eu não sei, às vezes é muito difícil você fazer a pessoa se sensibilizar para isso, porque eu acho que entra um pouco naquela história do conforto e do bem-estar, da felicidade, sei lá, felicidade talvez seja muito, né? A gente opta pelo conforto porque é confortável, né? Você ficar sozinho, tratando da sua vida, mas vai ficando ruim, vai ficando chato, e tem um monte de coisa aí que a gente vai falar de malefícios, né? da solidão. Então, eu vejo isso. Eu acho que esse tema é importante demais, não só para o trabalho. Eu foquei aqui no trabalho porque é nosso foco, né?
de dedicação, mas é para o mundo, né? É para o mundo. Você quer que eu fale mais? Eu vou te dar uma. Eu tenho muita coisa para falar, mas se eu disparo aqui, eu não paro mais. Vamos puxar essa linha, Flávio. Quando eu fiz o primeiro vídeo convidando o pessoal para o nosso papo, né? Eu falei que networking é bom, mas que tem uma outra coisa também que é fundamental, que é a gente cuidar das nossas relações para que a gente tenha saúde social, e isso, inclusive, é um caminho para um networking verdadeiro. Né? Porque o que a gente mais tem hoje são as pessoas assim, eu tenho uma rede que é para eu aproveitar, que é para usar quando eu preciso. Não, gente, quem tem uma rede real de relacionamento é alguém que investiu nisso ao longo da história de vida, né? E essa rede se tornou uma rede com a qual ela pode contar. E para a gente começar a contar com alguém, a gente tem que ter construído muito, né, Flávio? A gente vê nós dois aqui, que a gente está falando de uma relação recente que começou pelo LinkedIn. A gente Sim, foi. mas a gente está investindo, a gente está trocando, a gente já tem uma série de contatos, né, que a gente investe, porque se a gente deixar rolar, vai para qualquer caminho, né? Essa é a verdade. Isso. E estar com os outros, né? Então, assim, falando sobre essa coisa de que não é networking, como assim? Vou criar uma rede? Não, era para você ter começado lá quando você estava na escola, né? No colégio ou na faculdade. E aí, quem não construiu até hoje tem mais dificuldade. E assim, é engraçado que às vezes as pessoas falam assim: para você é fácil. Não, não foi fácil construir as relações que eu construí até hoje. E não é. Porque também, né, Flávio, assim como a gente sabe que as organizações são sistemas vivos, né? As relações são, porque as organizações são pessoas. E nunca nada está pronto. Nós, seres humanos, estamos em constante construção e a gente se constrói no contato com o outro. Quanto mais a gente se dá ao relacionamento com os outros, tanto melhores são as nossas relações. Mas o que a gente vem percebendo, né, é um recuo das pessoas. Assim, tem a intolerância, tem a questão da autossuficiência, da suposta autossuficiência, né, Flávio? Eu vou até passar. Então, esse é o ponto, a autossuficiência que a gente busca tanto, né? E na realidade ela não existe, porque nós somos seres relacionais, né? O nosso cérebro se desenvolveu para isso. Hoje mesmo eu estava escutando, porque me preparando um pouco aqui para a nossa conversa, eu escutei um podcast que eles estavam falando dos neurônios espelho, né? Que a gente tem, e na realidade eles captam, eles aprendem, né, o que está acontecendo em volta de você, mas eles aprendem muito pelas outras pessoas. E se você fica isolado, já existem estudos que mostram que esses neurônios começam a ficar deficientes, eles não agem e você não aprende. E isso, assim, falando um pouco de cérebro, mas falando em termos de realidade, existem vários estudos mostrando que a gente está cada vez mais sozinho, né? Em termos, ou cada vez em núcleos menores. Os núcleos familiares são menores. Por exemplo, eu cresci cercado de um monte de primo, meus tios moravam perto, eu morava numa cidade pequena. Os meus filhos, a minha mulher é inglesa, a família dela está na Inglaterra, meus pais já morreram, meus filhos vivem num mundo muito menor do que eu vivia. E eu vejo que é assim de um modo geral. Então, essa oportunidade de aprender com o outro já diminuiu muito, né? E eu não acho que as redes sociais ajudam, elas dão uma falsa impressão, né, de conexão. Então, o que a gente vê nas redes sociais não é o real. Você não vê o que está acontecendo, você não aprende a se relacionar através das redes sociais, porque você aprendia a se relacionar, claro, brigar de tudo, não é que era tudo lindo, perfeito, eu não sou saudosista, acho que a vida tem que andar para frente, mas eu acho que agora precisa ter mais intenção de se relacionar do que antes. Sim. O Flávio, o Ricardo comentou aqui que quando as penitenciárias querem punir um preso por mau comportamento, elas o colocam no solitário. Sim, é verdade, porque
E esse é um ótimo ponto, porque justamente porque é muito prejudicial, porque faz a gente pirar mesmo, né? Ficar sem contato com a sociedade. E a gente, quando a gente fala sobre a melhoria do nosso comportamento, né? Sobre a ampliação da nossa autopercepção, eu percebo a partir de mim, sim, né? A partir das minhas reflexões, Só que os outros vão nos dando dados de realidade sobre a nossa interação com eles, né? Claro. E quando a gente não tem isso, a gente se perde. E aí, por isso, a gente vê também pessoas que têm muita dificuldade na interação com os outros. E eu queria até saber a sua opinião, Flávio. Eu vejo pessoas que me dizem assim: hoje em dia é muito difícil ter amigo. E aí eu vejo que a pessoa é difícil. Se eu conheço bem, eu vejo que a pessoa é difícil. Como é que faz amigo? Você não facilita a vida, né? É uma ótima pergunta essa, porque vamos comparar um pouquinho com a rede social, né? A rede social traz essa cultura do cancelamento, né? Então, a pessoa tem que ser perfeita, porque se pisar na bola, todo mundo cai matando, existe uma lei ali. Então, e eu vejo que o pessoal mais jovem tem muito medo, ao mesmo tempo que uns se expõe demais, mas muitos têm medo. Às vezes eu estou aconselhando gente que quer crescer na carreira, usar melhor o LinkedIn, a pessoa morre de medo de colocar alguma coisa lá, porque ela acha que ela vai ser cancelada. E esse cancelamento vem do desconhecimento da pessoa, né? Vem da intolerância, e isso causa afastamento e não proximidade. Agora, pensa antes. Pensa nos seus amigos que você fez ao longo do tempo. Existe algum perfeito? Não existe. Todo mundo tem defeito. Todo amigo tem aquela parte chata que você não gosta, como a gente tem para eles. E o que você faz? Você olha o todo, você fala, pô, esse cara já viveu tanta coisa comigo, esse cara já me trouxe tanta coisa boa, eu vou ter que aguentar isso. E você aguenta, não é um cancelamento, você não cancela porque ele, sei lá, tem uma visão diferente da sua em alguma coisa. Você convive com isso. Então, eu acho que essa intolerância vai muito de não conhecer a pessoa num nível de profundidade legal, né? O Mário tá falando aqui, Flávio, que os que nasceram antes dos anos 80 e, portanto, estavam em idade adequada para participar da migração da vida social para a internet, já não estranham mais o próprio comportamento. Quando falamos em autossuficiência, questiona-se o fator realidade, no sentido de que, por exemplo, como poderão se comportar as pessoas se um dia a rede sair do ar? É verdade. É verdade. Não, mas a autossuficiência, eu acho que sim, tem dois jeitos de se olhar. Não sei se você vê como eu vejo, porque a gente fala muito em auto hoje em dia, né? Autorregulação, autoconhecimento, autoconsciência, porque a gente tem que melhorar individualmente, a gente tem que fazer esse esforço, a gente trabalha nisso, né? Ajudando as pessoas a se desenvolverem, a melhorar. Mas melhorar para quê? Isso não pode morrer aí, né? Isso tem que... Aí é que vai a diferença. Você melhorou e você ficou pronto para fazer um mundo melhor. E daí, para fazer um mundo melhor junto com os outros, porque daí não dá para ser sozinho. Esse é o grande ponto, eu acho, também. As pessoas... Eu estou disparando aqui. Você me interrompe já. Só mais uma coisa. Uma das coisas que a gente tem uma satisfação interna, e isso é muito falado, é em ajudar os outros, né? Se você for ver o Martin Seligman, lá da psicologia positiva, outro dia escutei, ele já está velhinho lá, mas ele está firme e forte falando das coisas, e ele terminou o podcast, perguntaram para ele, qual que conselho que você dá, então, para a pessoa ficar mais feliz? Ele falou assim, faça coisas com os outros. Então, se você vai fazer uma caminhada, convida alguém que vá com você. E ele falou também, assim, a coisa que mais dá prazer é ajudar o outro. Então, quando você ajuda o outro, você está tendo um prazer. O Dalai Lama chama isso até de egoísmo sábio, né? Porque, na realidade, você faz uma coisa para o outro, mas você está se beneficiando muito disso. E as pessoas não estão vendo mais. Quando elas fazem, elas veem. Mas elas parecem que estão muito focadas no individualismo, né?
E tem uma coisa, né, assim, eu acho que da autossuficiência também, que é assim, eu sou autossuficiente porque lidar com os outros é muito difícil e eu não quero lidar. Exatamente. Né? E aí isso é muito grave, porque se eu deixo de estar em contato com os outros porque é difícil, tá naquela história da busca constante da dopamina, né? E até nos relacionamentos, porque assim, se eu tenho qualquer frustração, eu paro, eu me afasto. E uma coisa, e nessa da gente se afastar, uma coisa que eu venho discutindo muito também, lá no Instagram, eu costumo falar dos relacionamentos no âmbito geral, de uma forma mais ampla, né? E até de relacionamentos amorosos. E uma coisa que eu vejo nos relacionamentos, tanto familiares como entre amigos e parceiros, né? É que, assim, a falta da pessoa reconhecer nela mesma as suas falhas, as suas dificuldades, as suas questões, faz com que ela seja intolerante a essas questões no outro. E aí, eu não preciso de ninguém, né? Eu não preciso. Precisa. Porque a gente não consegue ser um ser humano bom para o mundo, né? A menos que você queira viver uma vida, né? Sem se importar com ninguém, sem poder contar com ninguém. Eu acho que pouquíssimos seres humanos são assim. Tem as pessoas que têm problemas mesmo, né? Verdade, né, problemas, inclusive, até no cérebro, que faz com que elas não tenham condição de tomar decisões considerando o todo. Mas, considerando que nós estamos falando de pessoas com cérebros saudáveis, a gente tá falando de pessoas que precisam do contato com o outro. E para a gente ter esse contato com o outro, a gente precisa se haver com as nossas questões. Na maioria das vezes, quando a gente vê pessoas criticando, né, um determinado comportamento, essa mesma questão que você trouxe, né, Flávio? As pessoas julgam, aí não postam no LinkedIn porque tem medo de serem julgadas. Mas elas não postam porque elas mesmas julgam antes. Sim, vira uma coisa geral, todo mundo julga, né? E aí... Vai lá. Eu tô vendo as mensagens aqui, pessoal, porque aqui no StreamYard não aparece ao mesmo tempo. Eu tô te ouvindo. Eu não enxergo. Aí eu vou colocando pra gente. O Renato... A Maria Clara falou que lindo ouvir vocês dois, Sinara e Flávio, vocês estão tocando no alto, que é super importante para cuidar. Agora apareceu, deixa eu colocar aqui. Tem um comentário do Renato aqui também. Peraí, que a gente vai falar com todo mundo que der. O da Maria Clara não apareceu. Porém, me incomoda perceber uma necessidade de independência, outros com dependência. Mas as relações saudáveis não seriam de interdependência? Perfeito, querida Maria Clara Lopes. Isso é uma coisa... Com certeza. São as de interdependência. Tem que ter as duas coisas. A gente com a gente e a gente com o outro. Mas, assim, sabe o que eu acho que a gente pulou um pedacinho, que é meio chato, mas eu acho importante falar? Essa questão... Do peso físico que tem, porque esses estudos que mostraram, por exemplo, que o risco de você ter depressão e ansiedade no nível alto, se você é sozinho, é 30% acima, e demência é 50%, por causa dessa questão cerebral, que realmente separa de trocar, e o seu cérebro vai reduzindo também. Então tem um monte de coisa. Essa parte da demência é muito clara. Então eu acho que tem isso bem preocupante mesmo. Mas sim, eu acho que a gente tem que se melhorar, mas daí para fazer para o outro, né? Outro dia até o Fábio Diron, né, tava alguma coisa que ele comentou num post meu, né? E eu estava falando da pessoa melhorar, o trabalho que eu faço, e ele pôs um questionamento, e eu falei assim, Fábio, mas você não acha que a gente precisa melhorar? E ele colocou assim, sim, eu acho, mas eu acho que a gente tem que melhorar para a gente ajudar o todo, e isso é muito importante, porque senão, sim, você fica centrado em você, então tem que ser essa interdependência. Você consegue fazer... Esse podcast que eu ouvi hoje também eles estavam falando nisso, né? A importância
de você também conseguir ficar sozinho nos seus momentos e aproveitar a sua própria a sua própria companhia, né? Para você depois ficar melhor. Então, não é isso, né? Não é aquela coisa de 200 mil amigos, e daí, porque senão entra meio na vibe da rede social, que é um monte de gente, tudo na superfície, né? E essa coisa, uma coisa que eu aprendi na pele, eu me lembro que eu tinha uma super resistência com os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu debochava. Eu sou a pessoa que, não, eu não vou ler esse livro. Só que aí eu decidi ler. E eu não só li, como eu fiz o curso dos 7 hábitos. Porque, assim, não, tem coisa ali legal. O Stephen Covey era um grande sábio. Né? Eu acho que ele deixou um legado importante. E quando ele explica lá, né, a independência, a dependência, a independência, depois a interdependência, é muito legal, porque uma coisa que eu aprendi depois dos 40, né, e eu estou com 46 agora, é que eu nunca tinha sido totalmente independente como eu sou hoje. E independente no melhor sentido da palavra, que eu não dependo de ninguém, mas não é que eu não dependa do afeto, do carinho, né? Mas não é no sentido pejorativo da ideia, porque o que mina muitas relações são as pessoas que se relacionam tomando do outro o tempo todo. Uma relação de dependência é uma relação na qual o outro toma demais da gente, né? E a gente se sente exaurido. Agora, quando nós estamos falando, né, das relações interdependentes, nós falamos da responsabilidade de cada um para o bem-estar de todos. Né? Esse é o grande ponto. O que o Fábio estava comentando. Exatamente. Né? Não é porque eu quero ser autossuficiente e independente e os outros que se explodam. Não. Né? Eu quero a minha independência, porque quando eu me relaciono com o outro como uma pessoa inteira, né, que tem o que dar e está disposta a dar, as relações se dão de uma forma melhor. Mas, infelizmente, muito do que a gente percebe, né, no nosso ambiente, aí, nas corporações, nas relações, são mais os tomadores do que os doadores. E daí você entra meio numa neurose, né? Que daí você quer ser amigo de todo mundo, aquela coisa da carência. Então, essa coisa de você conseguir ficar só você também é importante para você entrar na relação numa legal, de troca mesmo, né? Mas tem muita gente que não sabe, eu acho. Eu não sei, fica muito presa em isso pode, isso não pode. No trabalho a gente não deve ter relacionamento, ou então aqui não está. Aquele autor que eu te falei, aquele Rob Dunbar, que é de Oxford, ele tem uma série de coisas interessantes a respeito disso, né? Tanto que ele tem um número aí famoso do pessoal que estuda relacionamento. Ele é um cara bem conhecido aí nessa área, e ele coloca uma limitação que é feita em estudo, baseado do tamanho do cérebro de macaco. É meio confuso onde ele chegou lá, mas ele chegou que as pessoas têm, em média, 5 amigos íntimos. Isso inclui gente da família, que é aquela pessoa que você pode contar com. Depois você abre um pouco mais, vai para 15. E esses 15 você já tem um pouco menos de intimidade, mas ainda bastante intimidade. E depois ele chega no número máximo que você sustenta o relacionamento de 150 pessoas. É claro que não é tão fechado assim, mas é em torno disso. E ele diz que essas são as pessoas que você vai encontrar nas festas, nos casamentos, nos velórios, e daí ele diz, e ele é um cara que prega muito a questão do relacionamento, ele diz que isso muda a vida, mas ele diz que também você não pode ter essa ânsia de se relacionar com o mundo inteiro profundamente, porque você não consegue. E porque não é legítimo. É uma capacidade cognitiva mesmo. E acaba não sendo legítimo, né? Não é. E sabe, uma coisa, quando você falou querer agradar todo mundo, uma coisa que me ocorreu, que foi na maturidade, que assim, não é todo mundo que vai gostar de mim, tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, desde que eu seja ética, que eu seja correta nas minhas ações, né? Que eu tenha responsabilidade com a minha fala, com o meu trabalho. Tudo bem que algumas pessoas não gostem de mim.
Porque é isso também que vai fortalecendo. E aí não é quando eu coloquei lá ontem falando sobre a liderança humilde, né? A gente não precisa gostar de todo mundo, mas respeitar é obrigatório. E, Flávio, deixa a gente só voltar aqui. O Renato comentou: a alienação leva a esse senso de pertencimento, no sentido que o grupo se protege. Eu estou tentando entender aqui, Renato, e me ajuda se eu tiver entendido o que você está dizendo. Porque uma coisa que eu acho é que quando a gente fala de senso de pertencimento, às vezes as pessoas confundem senso de pertencimento com ficarem acobertando a estupidez dos outros, né? Dificuldade de se relacionar, comportamentos inadequados, né? Porque, assim, o senso de pertencimento não é apenas um grupo que se protege, né? A gente se sente pertencente num grupo onde a gente pode ser quem a gente é e onde a gente é considerado como ser humano único e especial que somos, né? Então, agora, não quer dizer que é um grupo onde as falhas das pessoas sejam acobertadas, né? Onde as pessoas possam ser quem elas são naquele pior sentido do vão ter que me engolir, eu sou assim mesmo, né? Então, Renato, me ajuda a entender se foi sobre isso que você estava dizendo. Deixa eu falar uma coisinha aí, que é mais ou menos na linha do que você falou. Porque eu acho sim, as pessoas querem muito pertencer. Inclusive, tem um artigo aí que eu vi recentemente falando que as pessoas estão dispostas a defender mentiras desde que elas não sejam jogadas fora do grupo que elas pertencem. Então, é muito assustador isso. Você chegar num ponto de violar seus valores e tal. Mas, por outro lado, é um pertencimento fraco, né? Vamos falar a verdade. Porque quanto mais você é amigo, quanto mais você é íntimo de uma pessoa, você mais enxerga os defeitos dela. Mas você tem que chegar ao outro lado, a coisa que é boa. Então, no balanço das ondas, vale a pena. É isso que eu estava falando dos amigos. Meus amigos, eu posso apontar defeito em todos, e tenho certeza que todos podem apontar um defeito em mim. Mas a gente se ajuda, a gente sabe onde está pisando. Então, eu acho que o pertencimento é meio por aí. Mas agora, o pertencimento combina com a cultura do cancelamento. É tudo ou nada. Ou você está aqui, ou você concorda com tudo que eu estou dizendo, ou você está fora. E daí vai para o lixo pensamento crítico, individualidade, tudo que você reconhece como pessoa, né? Você desintegra no grupo. Aí eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é isso. Renato, e ver se a gente respondeu o que você quis dizer. Mas então é isso, né? A gente tem que, a todo momento, eu acho que os grupos têm que ter a oportunidade de rever até as suas próprias ações. Porque lá no pensamento de grupo, por exemplo, a gente sabe que as pessoas tendem a naturalizar até absurdos, porque todo mundo pensa assim, porque aqui sempre foi assim. E aí alguém vem com uma ideia diferente, com uma colocação, com uma discordância, né? Não, essa pessoa está toda errada, porque aqui todo mundo pensa igual, né? E por favor, né? O sentimento de pertencimento, né? E esses grupos onde as pessoas podem ser quem elas são, eles são grupos que também ajudam a forjar seres humanos, né? Não pode ser claro, nessa alienação. Aprender, né? Me sinto bem aqui porque aqui ninguém me critica. Me sinto bem aqui porque aqui ninguém me aponta as coisas que eu preciso melhorar. Não, aí não dá. Eu queria voltar um pouquinho naquela questão lá dos 7 hábitos que você falou, porque entra um pouco aí no nosso trabalho, muitas vezes, e entra na questão de como a gente sai dessas, né? Como que a gente tem mais intenção? Assim, é tudo lindo, se você acha que tudo vai acontecer naturalmente, né? Aí eu vou me abrir, vai... E não é tão naturalmente. Às vezes você tem que ter um pouquinho de estrutura, você tem que falar, olha, eu vou combinar que uma vez por semana eu vou almoçar com algum amigo meu. E aí, isso, sabe, é uma regra, mas é uma regra que você está se colocando, né? Então,
esse é o dilema do nosso trabalho, porque eu acho que tem realmente cada um. A gente trabalha, por exemplo, com mentoria, com orientação, e aí você põe umas regras lá, que eu sempre falo para o pessoal: olha, essas regras são uma diretriz. A gente vai ter que olhar junto para isso. Você vai ter que olhar para isso e ver o que faz sentido para você e o que não faz. E recentemente eu li um livro bem legal que chama Meditation for Mortals, ainda não tem em português, e é do Oliver Burkeman, que é um jornalista que escreve sobre a vida de modo geral no The Guardian. Ele saiu agora, mas esse livro ele está falando exatamente isso. Numa das partes do livro ele fala dessas questões das regras, né, que a gente coloca. Ele disse que ele detesta colocar, olha, é isso que você devia fazer, é isso, mas ele dá sugestão, ele está falando sobre como o livro vai acontecer. E ele fala que ele vai trazer sugestões, mas ele sabe que atrás de cada lista tem um monte de dores. E é verdade, porque não é assim, você não faz porque você não quer, você não faz porque você tem dificuldade, você não faz, mas de repente você tem que dar um passo, né? Você tem que falar: olha, agora eu vou, sei lá, tentar encontrar meus amigos não sei quantos, tentar falar com as pessoas de uma outra maneira, para sair dessa, porque a diretriz natural hoje em dia é o isolamento. É ficar em casa lendo, assistindo série, fazendo não sei o quê, e daí você tem que vencer um pouco. É a questão que eu falei no começo: conforto versus bem-estar ou felicidade. Se você opta pelo conforto, né? É aquela coisa, a pessoa fica no mesmo lugar, trabalhando num lugar que ela não gosta, pelo conforto, assim, conforto entre aspas, né? Ela se convence que aquilo é melhor. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acredito que a gente tem que fazer, que não é só discutindo, é legal, estamos aqui discutindo, vamos pensar, todo mundo vai pensar, mas se daí depois eu vou embora e falar: escutei, legal, mas não faço nada. É o que eu acho que uma reflexão muito importante para a gente, né, aqui, né, todo mundo que está ouvindo a gente, é justamente o que a gente vai fazer com isso. Tem um monte de coisa para compartilhar aqui que o pessoal está comentando, mas acho que esse ponto é importantíssimo, Flávio. Eu falo isso até também nos programas que eu trabalho com grupos, assim, toda experiência que a gente tem de aprendizado, a gente tem que sair com o to-do, né? Assim, eu vou fazer o quê com isso, né? Uhum. Eu compartilhei aqui que a Mary falou que a pouca tolerância e a baixa resistência à frustração reduziu o contato. As redes sociais facilitou administrar esses sentimentos. É só cancelar. Administrar, assim, né? Exatamente. Eu não tenho paciência, eu não tenho tolerância, eu cancelo. É verdade. E cancela. E além de tudo, só uma presencial, né? No real. Não, só uma partezinha, né? Quando você convive com a pessoa, você não vê só o que ela te conta, né? Você vê o todo, você examina. Agora, na rede social, é o que ela te fala, né? Então, você acredita que tudo é lindo, e a pessoa dá uma pisada de bola fora, você vai matando. Porque no dia a dia não é assim, né? No dia a dia você vê o todo da pessoa e pode ter certeza que vai ter erro, pisada de bola, a gente é humano, né? E a Maria Clara, quando a gente estava falando dessa coisa do grupo, que quando o grupo deixa de mostrar, né, coisas importantes, ela falou: acho que o pior veneno é o grupo fofo e cor-de-rosa, aliás. Quando existe uma dor escondida por espaços de segurança frágeis, os machucados ficam cozinhando e criando pulso emocional. Eu adorei esse pulso. Não, é verdade. Isso é verdade total. Isso é verdade total. E sabe que é um pouco engraçado isso, porque entra naquela história que eu falei que eu gostaria de comentar, que isso aí parece um pouco uma coisa de mulher, né, no mundo fofo e cor-de-rosa, mas na realidade é uma coisa muito masculina, porque assim, os estudos também aí estão mostrando que os homens têm muita dificuldade de manter amizades mesmo um pouco mais profundas. Então, é aquela conversa de, vou beber uma cerveja, vou jogar uma bola, eu falo besteira, dou risada, fico um pouco bêbado e me divirto. Então, esse é o fofo cor-de-rosa dos homens, né? E eu pesquiso nos Estados Unidos com pessoas já maduras, homens maduros, e homens e mulheres. As mulheres
30% só disseram que o marido é o melhor amigo delas. E os homens, 60% disseram que a mulher é a melhor amiga Eu dele. vi isso. Porque, você viu? Os caras não têm amizades mais profundas. E é assim, o universo masculino ainda é muito duro. Você não se sente à vontade de desabafar. Você desabafa se você brigou com alguém, se você fez alguma coisa. Mas falar o que você está sentindo, que você está com medo, que você está depressivo, que você está... Ainda é um tabu, né? Principalmente para uma faixa de idade mais avançada. E para a construção dos relacionamentos, né, gente? Eu sempre fico pensando, eu discuto isso muito com meus clientes. Assim, não dá essa de, mas eu não vou falar porque fulano é difícil. Mas deixa para lá porque já passou. Não deixa para lá. Não deixa de falar porque fulano é difícil. Não deixa de falar porque já passou. Porque justamente essa expressão que a Maria Clara usou aqui é fantástica. O pus emocional. E quando eu trabalho o tema de inteligência emocional, tem duas coisas que eu uso. Primeiro, bandeja emocional, que eu não lembro com quem que eu aprendi, se foi com o Stephen Covey, mas que tem a ver com isso. Eu vou tampando, eu tampo aqui, tampo ali, porque fica mais bonitinho, dói menos, não incomoda. Mas ali por dentro tá ficando tudo pior. Né? Quando você menciona, né, Flávia, esses hábitos dos homens, né, dos encontros com os amigos que ficam só na superfície, é lógico que tem muitos homens que vão além disso. Mas tudo isso é uma generalização, é lógico que tem, gente. Mas de um modo geral, é assim, não, eu nem quero falar sobre isso, né? Mas aí, se você não fala, vira o quê? Vira um grande problema, né? E a gente não avança. Eu acho que a nossa sociedade, ela vem... o problema da saúde social é também o problema da falta de maturidade emocional. Porque, como a Mary colocou aqui, como a Maria Clara está colocando e outras pessoas, a gente não quer se dar ao desgaste com o outro. Isso é certeza. É exatamente isso, mas vira um ciclo, né? Porque para você falar com o outro, para você se abrir, para você realmente tratar a coisa que está errada, que não está legal, você tem que ter um pouco de intimidade, porque senão vira uma quebra. Se você vai tratar com uma pessoa que você mal conhece, sei lá, você vai discutir com o vizinho que acabou de mudar do seu lado porque ele estacionou na frente da sua garagem. Você precisa ser muito cuidadoso. Agora, se é um vizinho que mora 30 anos, você já foi para casa dele, já conversou alguma coisa, vai ficando mais fácil, vai ficando uma coisa que você entende que não é tudo maravilhoso. Agora, a gente vive nesse mundo cor-de-rosa, que é tudo ou nada na internet. Ou é lindo, cor-de-rosa, maravilhoso, estou feliz, só estou na praia, só estou viajando. Ou então nossa, a pessoa pisou na bola, a pessoa, sei lá, crucifica e vira de cabeça para baixo. Né? Então, não dá. E eu acho, Flávio, quando você dá o exemplo aí do vizinho de muito tempo, né, e de outras situações com pessoas menos próximas, isso também dá para a gente conectar com a ideia da conta bancária emocional, né, que na conta bancária emocional a gente deposita comportamentos. Sim. E a maioria das pessoas faz mais retiradas do que depósitos. E aí fica difícil demais, né? É interessante, assim, que eu procuro... Eu vou falar algo e já vou aqui até corrigir um pouco pelo seguinte. Atualmente, eu não tenho tido muita tolerância com pessoas agressivas na comunicação e com pessoas que não querem escutar. Antigamente, eu tentava mais. Hoje em dia, menos. Só que o que eu quero fazer, o adendo que eu quero fazer aqui eu não é que pela primeira vez a pessoa não quer ouvir, eu deixo para lá, não. Porque eu insisto, eu não desisto das pessoas à toa. Mas tem alguns padrões de comportamento que eu simplesmente não estou mais disposta a viver. Né? Então, assim, a pessoa que é muito agressiva, a pessoa que não quer ouvir nunca, né? Porque aí o que você vai fazer? Você vai continuar lidando. Então, de um modo geral, hoje em dia eu tenho feito o seguinte: olha, dessa forma, como você está falando, eu não gosto de me comunicar com as pessoas. Então, se a gente não pudesse comunicar de uma outra maneira, eu prefiro não conversar com você.
Aí é impressionante como que só fazer isso para as pessoas que estão mesmo piradas e não estão percebendo que elas estão sendo muito agressivas, às vezes funciona, porque a pessoa para um minuto e ela fica sem graça, no mínimo, né? Quando ela tem alguma noção, né? E a pessoa que não sabe escutar, uma coisa que eu tenho feito é me calar. Aí eu fico em silêncio por um bom tempo. E a pessoa para. E aí ela vê que, de repente, talvez fosse legal ela me dar a palavra, né? Então, assim, eu acho que tem estratégias que a gente pode fazer para a gente não desistir das pessoas no primeiro minuto, ou na primeira interação, ou na segunda. Mas tem coisas, né? Quando a gente pensa na dinâmica da conta bancária emocional, né? A gente tem que estar sempre avaliando mesmo. Mas se a pessoa faz depósitos ou ela está só fazendo retiradas? Eu tenho dado feedbacks suficientes para ela, para que ela aprenda essa lógica, né? Do depósito e da retirada? Sim. Poxa, então talvez essa pessoa não queira, talvez não seja o momento para ela, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente pense nisso. Porque você precisa desse tempo também. Porque, de repente, naquele momento, você conheceu a pessoa num momento que ela não estava bem, não significa que ela é daquele jeito. Você precisa de um tempo para ver que aquilo é meio um padrão de comportamento, uma coisa que ela traz sempre, até para você falar, né? Porque, assim, você tem que ter um investimento inicial, né? Um investimento que para você se aprofundar um pouquinho, porque senão é cancelamento. Você vai escutar, não gostei, tchau. Assim não dá, aí você fica sem ninguém. Agora, não significa que você tem que ficar aguentando a coisa mais chata do mundo, gente que não tem nada a ver. Eu acho que também não é, depende, né? Depende de quem é essa pessoa, porque você vai trabalhar no relacionamento mais profundamente se for alguém que você tiver mais conexão já, né? Acho que tem isso também. Sabe o que eu queria ver se você... E a questão do trabalho remoto? Quanto isso dificulta? Eu sei que é super tabu falar disso, porque assim, você começa a falar, as pessoas já se sentem afetadas. Claro que tem um monte de vantagem, claro que tem, sabe? Mas eu acho que não tem uma solução perfeita para todo mundo, nem para toda empresa. Eu acho que tem gente que gosta do convívio no trabalho, tem trabalho que é mais interessante do que outros, ou então o ambiente, que eu quero dizer, né, é mais interessante, propicia mais. Eu acho, mas de uma forma ou outra, eu acho que tem que haver um pouco mais de preocupação com a conexão quando você trabalha à distância. Não é igual. Vamos falar que é igual? Não é igual. A gente está falando aqui. Porque senão a internet salvava tudo. Não é igual a presença em termos de relacionamento. Mas não que isso tenha que prevalecer, né? Eu acho que cada caso é um caso, mas eu acho que tanto os líderes quanto as pessoas têm que ficar atentos para isso. Porque, para mim, eu acho que uma boa dose. Eu acho que tem gente que se libertou e está feliz da vida assim, mas, de um modo geral, o que a gente vê é aumento de ansiedade, aumento de solidão. Nós não estamos vendo uma melhora de ansiedade e solidão por causa disso. E eu também não vejo, nem no pessoal novo que eu quero ficar em casa, mas eu vejo, eu tenho muitos contatos por causa dos meus filhos, de gente que eu conheço, e eu não acho que eles estão tão felizes de ficar em casa, sabe? Principalmente esse pessoal mais jovem, porque o que eles ganham ficando em casa? Eu acho que o trabalho remoto leva a uma coisa que antes do trabalho remoto já existia, que são algumas famílias que ficam enclausuradas em si mesmas. Sim. Eu conheço várias famílias que não desenvolveram outras amizades à medida que os filhos foram crescendo. E aí elas ficam ali naquele mundinho que elas mal percebem o que está acontecendo no mundo. Né? Assim, então, eu acho que esse é um ponto importante, né, Flávia? Eu concordo com você que o tema do trabalho remoto é uma discussão que está dando muito pano para manga, e nem é o nosso objetivo aqui, mas acho que é impossível. Eu quis colocar, porque eu acho que... E é possível e necessário a gente falar para a gente pensar assim, quanto do contato digital a gente está tendo com o outro, né? E quanto de momentos presenciais a gente está se permitindo ter. Porque tem empresas que estão fazendo híbrido, tem empresas que nesse híbrido 2 dias na empresa e 3 dias em casa, né? Assim, eu acho que
as pessoas têm que refletir sobre a qualidade das suas interações, né? Online. Esse é o ponto. É o que eu queria Porque trazer. tem assim, eu confesso que eu fiz amigos pelo LinkedIn, por exemplo, e que eu, por exemplo, o Gabi, que acabou de chegar aqui, querido amigo, a gente se encontrou 2 vezes até hoje, mas eu tenho uma sintonia com ele, me sinto tão à vontade com ele que é impressionante. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre avaliar. Poxa, será que eu estou ficando tão atrás das telas a ponto de quando eu estou diante de um ser humano ali mesmo, eu não sei como reagir? Qual é a qualidade da minha interação com uma equipe de trabalho que eu nunca vi, né? Eu acho que isso é crítico, eu acho que merece a nossa atenção mesmo, e por isso que eu acho que esse é um ponto que realmente a gente tinha que ter trazido. E agora, Flávio, tem um ponto aqui que eu acho que é legal para a gente discutir, que o Mário trouxe aqui, porque eu acho que o que o Mário está chamando de pertencimento não é o pertencimento que a gente discutiu aqui. Ele fala que o oposto do padrão existe, são os que simplesmente não procuram o pertencimento e pagam o alto preço disso. Eu sou desse tipo, não consigo me conter ante as dinâmicas sociais de forma fingida. Algo como, você não respondeu meu WhatsApp, eu digo, não respondi. Ou quando meus filhos apresentam uma nota 9 e eu não festejo nada, pois esperaria o 10. De algum modo funciona, mas paga o preço. Aí, Mário, eu vou te fazer um contraponto aqui. Em primeiro lugar, o seguinte, a gente buscar o pertencimento não é deixar de ser quem a gente é. O pertencimento acontece real quando as pessoas nos aceitam como nós somos, com autenticidade. Então, é importante que a gente diferencie isso aqui. Quando alguém diz você não respondeu o meu WhatsApp e você simplesmente responde eu não respondi, a gente pode falar aqui de um cuidado com o outro, né? Talvez valha você refletir se, poxa, custa eu dizer, eu não vi, eu não tive tempo, eu não vou responder no tempo que você gostaria, porque eu tenho meu tempo, eu gostaria que você compreendesse, sabe? Eu acho que tem sutilezas no relacionamento interpessoal que a gente precisa considerar. E festejar feitos como uma nota 9 também eu acho que é uma coisa que você poderia considerar, porque funciona para o quê? Né? Quanto será na autoestima e na confiança do seu filho, dos seus filhos, que você não festejar o 9 com eles pode estar impactando? Então, eu acho que essa sua fala é preciosíssima, porque cada um de nós tem algumas certezas sobre os nossos comportamentos, sobre o que a gente faz, se é certo ou errado, que às vezes merece a nossa reflexão, sabe? Porque celebrar pequenas vitórias é importantíssimo, acolher essas pequenas... E 9 não é uma pequena vitória, venhamos e convenhamos. E pensa com carinho, Mário, porque assim, ser autêntico é possível num ambiente onde haja pertencimento. É assim que o pertencimento real acontece. É onde as pessoas podem ser quem elas são e acolhidas por quem são. E dizer que a gente não busca o pertencimento vai no tema do nosso problema da saúde social. Porque seres humanos precisam de acolhimento, precisam de amor, precisam de afeto. Eu sempre digo que, inclusive, as pessoas com pior comportamento, às vezes, é a forma que elas encontraram de buscar amor e acolhimento. Só que elas estão perdidas, elas não sabem como receber. E, às vezes, elas são agressivas, às vezes, elas são intratáveis. Mas com algum trabalho, e às vezes até terapêutico e de outras ordens, essa pessoa consegue modificar o comportamento dela e finalmente receber amor. Então, acho que... desculpa, eu falei demais aqui, quero até passar para o Flávio. Não, eu acho que você falou certo. E eu acho que é isso, que o afastamento, porque a gente aprende com os outros, né? A gente fala de feedback e virou uma conversa meio chata se você não fala bem sobre isso, como isso realmente deveria funcionar, mas a gente aprende com gente que fala para a gente as coisas, né? E claro, e que se a pessoa se você tem mais confiança na pessoa, se a pessoa é mais próxima de você, você escuta mais. Se alguém que você nunca viu fala, olha, você está assim, você talvez não dê tanta bola, mas
para uma pessoa próxima, você escuta. Então, você tem que se aproximar um pouco e se abrir para o outro, porque senão você não aprende, você fica muito limitado dentro das suas crenças, dentro das coisas que você trouxe, sei lá, da sua infância que não valem mais. Agora, não estou falando de valores como honestidade, como afeto, coisas que são mais gerais, mas crenças mesmo, crenças que devem mudar porque o tempo muda e porque a gente precisa evoluir também. Mas quem ajuda a gente a mudar são os outros também, porque essa é uma grande forma de mudar, né? A gente escutar o que os outros estão falando para a gente. E isolamento, a gente não tem isso. A gente lê um livro, mas nunca vai ter o mesmo impacto de alguém falando, alguém que você gosta e que você acha que a pessoa tem interesse em te ajudar, falando para você, né? Eu acho isso aí. Ô, Flávio, o Gabi falou, parece que hoje em dia os superfalantes não conseguem sequer perceber o mero silêncio. Linguagem é apenas da agressividade. Então, reconhecem o silêncio e voltam para o ponto onde estavam, como se o interlocutor não estivesse na conversa. Portanto, não há interlocutor, apenas ouvidor. Verdade, Gabi. Pessoa realmente não tem a troca, porque eu vou ficar quieto, porque ele está falando o que eu não concordo, né? Não. Isso é outra coisa, né? Isso é uma coisa muito importante, porque a questão da distância é se colocar, né? A pessoa conseguir se colocar de uma maneira adequada, né? Gente, aqui pelo StreamYard eu perco os comentários a tempo e a hora, mas a Maria Clara falou que essa aula da Luciana Galvão me ajudou a entender muito essa parte de entregar outro, jogando a pepita na cabeça dos outros. Ela usa essa expressão. De entregar. Era um momento em que eu estava me transformando e foi muito lindo receber para esse vídeo. Depois a gente vai ver. Vou ver. Obrigado, Maria Clara. Muito Vou bom. ver. Não, é assim, não é assim, tudo isso, né? A gente fala e eu acho que é muito fácil a gente também julgar e falar, olha, a pessoa não está fazendo isso, não está. A pessoa não faz, não é porque ela não quer na maioria das vezes, né? É porque ela não consegue, ela precisa ter a intenção de começar a mudar. E aí eu acho que tem umas coisas interessantes que eu andei vendo. Alguns estudos de microconexão. Você já viu isso? Não. É muito interessante. Tem um trabalho de uma professora de Sussex, na Universidade lá da Inglaterra, e ela escreveu alguma coisa como... esqueci, o nome dela é Gillian Sandstrom, não lembro o nome do livro, mas é sobre interações pequenas que você faz. Então, sei lá, você pega o metrô todo dia, você senta lá e você não olha para a cara de ninguém, porque é isso, todo mundo está correndo. E eles fizeram testes, fizeram em Chicago, fizeram em Londres, e pegaram 2 grupos, e um grupo falou, não, você vai puxar papo com alguém. Todo mundo fica assim, porque ninguém acha muito... Mas depois eles mediram como as pessoas estavam se sentindo e os que tinham conversado tinham gostado muito. Você acha que você não vai gostar, você vai, não, coisa. Mas, então, sabe, você vai tomar café numa cafeteria todo dia e você puxa papo com a pessoa do café, a pessoa que serve lá, a pessoa que está. Então, são micro interações que ajudam a você pode só ser um contato, uma troca pequena de ideia, ou até desenvolver alguma coisa. O Robin Dunbar, lá de Oxford, ele fala isso também, que a gente é muito seletivo. Então, eu vou fazer amigos dentro desse território aqui, porque é um território que tem mais a ver comigo, na universidade, ou, sei lá, num grupo de pessoas que discutem algum assunto que eu gosto, e ele falou que a gente tem que estar aberto a fazer amizade em qualquer lugar, na fila da padaria, com quem a gente encontra em outros lugares. Então, essa coisa da abertura, que parece um pouco boba, que parece um pouco leve demais, mas eu acho interessante isso. Eu não sou muito disso. Eu sou uma pessoa que fala muito e tal, mas, por exemplo, eu vou na academia, eu não converso com
praticamente ninguém. Eu vou lá, faço minhas coisas. E eu percebi que, sabe, de repente, eu estou perdendo um pouco a oportunidade. Não que eu tenha que sair falando com todo mundo, mas, sabe, trocar uma conversinha aqui, uma coisa ou outra, e parece que isso é interessante, é uma oportunidade. Claro, é uma coisa leve, mas é uma estratégia aí para você fazer alguma coisa diferente, para, de repente, você dar um passo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, né? Eu também não tô. Eu converso com muita gente, mas eu não estou disposta a conversar toda hora, e tá tudo bem. Não, lógico que não, lógico que mas não. Essa sua colocação, até a Casey Killan, né? Ela fala, poxa, de repente um sorriso para um desconhecido na rua. Claro. Tem uma amiga minha que fala assim, mas não dá para ficar saindo sorrindo para todo mundo na rua assim à toa, não. Eu falei, não é à toa, mas, por exemplo, você encontra com alguém no elevador, né? Gente, tem gente que não responde bom dia que você dá, poxa vida. Né? E a gente estava conversando, né, Flávio, sobre essa coisa do uso de fone de ouvido. A maioria das pessoas não está disponível para interagir nos ambientes, porque está todo mundo com fone de ouvido. Daí você já fica na dúvida se é o fone de ouvido que está causando ou a pessoa já põe o fone de ouvido porque ele não quer. Porque você sabe que uma vez eu li uma reportagem sobre as máscaras no Japão, antes, né, da pandemia, onde eles já estavam lá com as máscarazinhas dele, e eu vi uma análise de um cara do Japão falando que isso não tinha nada a ver com se proteger de doença, que era, não fale comigo, eu não quero falar com você. Então, é um jeito, né, de você disfarçar a distância que você quer colocar. O Gabi está falando aqui, mas hoje alguém quer conversar no metrô? Tem ido bastante a São Paulo e ninguém quer microinterações. A ideia é boa, mas estamos cada vez mais fechados. Muito fechado, sim. E aí, Gabi, eu acho que isso aqui é um ponto, quando a gente pensou, o que a gente pode fazer a partir de agora para melhorar a nossa saúde social? Então, ficar menos no celular quando você estiver no elevador, quando você estiver no metrô, quando você estiver num ambiente com pessoas desconhecidas. Se você não estiver com o celular, você abre, de repente você é o mais tímido, mas se você não estiver no celular, uma outra pessoa vai chegar até você e vai conversar, né? Então, eu acho que é isso, o Gabi tem razão, eu acho, mas esse é o retrato do que a gente está falando, ninguém está afim de papo, as pessoas querem ficar na dela porque elas já estão muito acostumadas a isso, né? Se eu olhar para um tempo atrás, eu olho, por exemplo, na época dos meus pais, eu tinha até vergonha, a gente era adolescente, a minha mãe estava puxando papo com todo mundo, eu entrava no elevador, já estava conversando, e eu achava, adolescente você acha, né, isso, mas agora não, agora é o contrário, ninguém nem você tá todo mundo no mesmo lugar, eu vejo às vezes quando tem meninada assim junto, eles estão às vezes falando pelo WhatsApp na mesma sala, e não é para esconder dos outros, não, é porque não querem falar, só escrevem. E aí, assim, se a gente nega o contato com o outro, a gente está negando a possibilidade da construção de uma relação que depois pode ser incrível. E assim, nem toda conversa vai gerar uma relação profunda no futuro. Talvez você vá falar com aquela pessoa só uma vez, mas todos vocês aqui devem ter um exemplo, uma lembrança de uma conversa que você teve com alguém e que foi incrível, mas que foi só por um dia e que depois você não encontrou mais ou não manteve contato. Né? Eu acho que isso é muito legal, acho que é muito importante que a gente se dê a essas experiências, porque se continuarmos no celular a todo momento, né? Toda hora que você sai na rua, ou você está no celular, ou você está com fone de ouvido, não dá para ter interação rica, para ter interações boas o suficiente. E uma outra coisa que eu tinha notado aqui, que a Casey William fala, né? Não é William, não, é Hillam. Ela fala lá do método prático para fortalecer a saúde social. Então, ela chama 5-3-1 método. Aí ela fala que 5, interagir com 5 pessoas diferentes por semana. E aí pode ser, inclusive, pessoas que você não conhece, procurar uma pessoa nova para você conversar. Depois, fortalecer pelo menos 3 relações próximas. Tem gente que fala assim comigo, Sinara, como que pode? Você mora em São Paulo há 6 anos e você já tem tantos amigos. Gente, eu tenho mesmo, não é para me gabar, não, porque
eu estou falando porque é legal, porque é possível, e é ótimo, é maravilhoso. Então, eu me dedico a essas relações. Essas pessoas eu posso contar com elas porque elas podem contar comigo. Né? E isso, quando a Keisley coloca, né, fortalecer pelo menos 3 relações próximas, eu vejo tem relações que já são tão fortes que a gente passa tempo sem encontrar com a pessoa e a relação continua igual, né? E isso é a conta bancária emocional forte. Depois, então, no 1, 1 hora por dia de conexões significativas. Esse aqui é um desafio enorme. Eu confesso que eu não tenho 1 hora por dia. Às vezes eu tenho várias conversas significativas no dia, porque o meu trabalho é conversar com pessoas também, né? Mas eu acho que essa sugestão da Keisley é bem importante, bem legal, né, Flávio? Sabe o que eu acho? É aquela história. Antes, você vai pensar, ai, que preguiça. A gente pensa isso, não é? Às vezes você fala, você está com vontade de encontrar alguém te convida, olha, vamos sair. E você até combina depois, mas chega na hora você fala, ai, que preguiça. Mas depois, quando você vai e volta, você fala, puxa, que bom que eu fui, conversei de tanta coisa, fiz isso, fiz aquilo. E eu acho que o processo do isolamento ele é meio autocatalítico. Quanto mais você se isola, mais você quer ficar isolado, mais fica difícil de você romper essa inércia inicial para você ir e fazer alguma coisa. Então, um pouco de romper essa inércia mesmo, de falar, não, olha, vou falar com 3 pessoas que são meus amigos. Eu já vi também outro dia um cara dando, assim, toda vez que você lembrar de um amigo, a gente lembra bastante dos amigos mais próximos. Manda uma mensagem, falou, você tá tudo bem e tal. Sabe, uma coisa assim, jogar em nada, não precisa virar uma conversa profunda, mas uma coisa que vai meio assim. Então, vencer essa inércia, eu acho que vale muito a pena, né? Ótimo, Flávio. A Virgínia está falando aí que ela gosta de tornar os outros visíveis quanto menos. É uma ótima ideia, porque isso tem um impacto muito legal na pessoa, quando a pessoa não está esperando, né? E de repente, eu acho que isso que eu falei também da gente mandar mensagem para o amigo, é assim, a pessoa fala, mas o que isso daí tá? O que ele está querendo, né? E às vezes não está nada, é isso mesmo, é surpreender o outro com um gesto bacana, quebrar um pouquinho do gelo, né? Boa, boa. A Virgínia é uma queridíssima, ela é ótima nisso. E essa coisa assim, né? Quanto a gente está disposto a se dar ao outro, pode ser algo aparentemente simples, como a Virgínia está colocando, né? Mas que promove uma grande diferença na vida do outro. Eu agora, recentemente, estava conversando com uma pessoa e ele elogiou uma outra. Aí eu falei, você já falou isso para ele? Aí ele não. Eu falei, pois então fala, porque talvez ele nem saiba que você tem essa admiração por ele. E você está falando para mim, que bom que era falando bem, né? Mas é muito importante, né, a gente ter esse cuidado. Uma coisa que está acabando o nosso tempo aqui, mas eu lembrei disso quando você falou. Existem também estudos mostrando que a gente sempre avalia pior a nossa relação com o outro. Então, você encontra com uma pessoa pela primeira vez e depois alguém pergunta, como é que foi? Eu gostei da pessoa, mas eu acho que ela não gostou muito de mim, eu acho que eu fui meio chato. E daí você pergunta para a outra também gostou. Então, diz que as pessoas gostam mais da gente do que a gente pensa. E essa é uma barreira, às vezes, por você se abrir para o outro, fazer esse contato inicial. Será que vão gostar de mim? Será que essa pessoa está afim de falar? É que o Gabi está falando, tá todo mundo lá com a cara no... É igual em Londres, você entra no metrô, todo mundo com jornal na cara, né? Agora é celular, mas é assim. Mas esse quebrar, achar que o outro também vai gostar, a gente precisa sair dessa crença, né? Que a gente vai incomodar o outro. O outro quer também, muitas vezes. Se não quer, fica quieto. Você tem que sacar um pouco, né? E daí você fica quieto. E eu acho, quando o Gabi fala, né? Você falou do metrô, e o Gabi está falando aqui que até em palestras, em eventos, as pessoas vão com fone de ouvido, né? E fica todo mundo mexendo no celular. E aí, assim, quanto mais a gente continuar com essas práticas, eu falo a gente só de ser simpática, porque eu não faço isso, não. Mas quanto mais a gente prestar atenção nas nossas práticas cotidianas,
né? E se elas nos aproximam ou nos distanciam dos outros, se elas nos ajudam a nos tornarmos melhores nos relacionamentos ou piores, né? Só de fazer isso a gente já vai conseguir melhorar, né? O que a gente não pode é continuar fazendo do jeito que a gente faz, sem se questionar, né? Sem parar para avaliar. Poxa vida, será que é assim mesmo, né? Será que não tinha, não tem um jeito melhor para eu estar aqui com esse grupo, para eu estar com essa pessoa? E esse melhor muitas vezes vai corresponder a dizer sobre algo que não está confortável, né? Dizer sobre um comportamento que não é adequado. Porque a gente vai, como eu disse no início, o Mia Couto nos ensinou, a gente se acende nos outros, para tudo. Ô, Flávio, sim, a gente passou, inclusive a gente poderia ficar aqui mais horas e horas falando, né? Porque eu falei para você, né? 3 dias. Porque a gente elaborou um documento aqui que tem 5 páginas de conteúdo, né? Os 2 curiosos, interessados. E a gente quer, eu vou agradecer, mas não acabei ainda, vou agradecer a presença de todos, vou passar a fala para o Flávio ainda, e quero, depois que o Flávio se despedir, eu quero compartilhar algo com vocês, que é desse livro aqui, do Rutger Bregman. É bem interessante esse livro, vale a pena, porque, embora ele chame Humanidade, uma história otimista do homem, na verdade, é muito mais sobre a perspectiva dele sobre o homem, mas relendo algumas histórias da humanidade de uma forma bem legal. E vale muito a pena, porque quem tiver descrente aí da humanidade e por isso está se afastando, pode, de repente, com essa leitura, começar a ver os humanos de um jeito mais amoroso de novo. Diga lá, Flávio, muitíssimo obrigada por aceitar. Não, eu que agradeço, papo ótimo e assunto que dá para falar há 3 dias, mas a gente para por aqui. Muito legal, gostei demais. Obrigado por todo mundo que se juntou a nós aí. Que bom, obrigada, Flávio. Bom, e aí, gente, olha só. Então, o que eu queria trazer aqui? É a forma como ele fecha o livro e a forma como eu vou fechar a nossa live. É muito fácil esquecer que o outro sujeito, a 100 metros de distância, é igual a nós. Tantas vezes atiramos uns aos outros à distância pelas mídias sociais ou por fóruns online. Na segurança de onde estivermos intocados, deixamos que o medo, a ignorância e a desconfiança e os estereótipos sejam guias, fazendo generalizações sobre gente que nunca conhecemos. Então, assim, que a gente encontre uma alternativa para o julgamento, para o ódio, para a ignorância, para a falta de tolerância, porque sem isso a gente não consegue, né, avançar nas nossas relações, na construção de relações que vão nos tirar dessa condição tão grave que a nossa sociedade enfrenta, que é a falta de saúde social. Certo? Então, gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Sinara. Obrigado. Tchau, Flávio. Obrigada.